Olá, amigos. Estava assistindo a um vídeo, já ia dormir, mas eu não aguentei. Eu vim gravar um comentário sobre esse vídeo. É um debate entre o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Kim Kataguiri, de São Paulo, né, do DEM de São Paulo. E o debate girou, entre outras coisas, a questão da Previdência, a reforma da Previdência. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso e você coloca no comentário aí o que é que você. Aliás, antes de prosseguir, se inscreve no canal, dá joinha, passa pra frente. Se inscreve no canal da Rachel, o link vai estar na descrição desse programa, tá, gente? Escuta aí. Deputado Kim, resolver a questão das dívidas poderia diminuir ou resolver o impacto, esse impasse, esse problema da Previdência? Ia diminuir praticamente nada e resolver jamais, porque isso, ainda que a gente conseguisse pegar todo o dinheiro que as empresas devem, um terço são empresas que já faliram, que já nem existem mais. Como é que você vai cobrar um fantasma que não existe? Né? Ninguém aqui é caça-fantasma para ficar indo atrás de espírito que não existe. Segundo, o outro terço está na justiça, sendo discutido. O Poder Executivo não pode fazer absolutamente nada e se fizesse seria autoritário, né? É absolutamente indesejável que um poder interfira no outro numa república. E a outra parte já está sendo cobrada pelo Poder Executivo. Mas ainda que essa dívida fosse paga, você pagaria um ano de rombo. E depois, é uma questão recorrente, é uma dívida obrigatória, não é uma questão de caixa pontual. Não adianta você pagar um ano e depois vai tirar de onde esse dinheiro? Né? E pelo contrário, não é direito nenhum do mais pobre que está sendo tirado. O sistema atual, só 3%, e isso recomendo até ao deputado que compareça aos cursos da Câmara, que têm sido muito bem ministrados, e parabenizo o corpo técnico da Câmara, que nos demonstrou que só 3% do dinheiro da Previdência vai para a camada mais pobre da população, 97% vai para a camada mais rica. Ou seja, na minha humilde opinião, o parlamentar que, conhecendo profundamente a proposta, votar contra essa proposta, está simplesmente defendendo o próprio privilégio, porque aqui na Câmara a gente tem um sistema de repartição simples que é diferente do de repartição geracional. Pergunta para qualquer um desses deputados que são contra a reforma da Previdência se eles abriram mão da aposentadoria parlamentar deles. Nenhum deles abriu mão. Eu abri mão mesmo sendo a favor da reforma. Eu abri mão para dar exemplo, para poder falar, para poder ter a moral de falar, olha, eu abri mão da minha aposentadoria parlamentar, eu estou no regime geral e eu quero que seja igual para todo mundo. Então, não resolve o problema da Previdência. A questão da dívida é uma questão gravíssima sim e fica ainda pior se a gente não pagar o rombo da Previdência. Por que existe dívida? Porque o governo gasta. Porque o governo gasta porque você não tem superávit primário. Se você não tem superávit primário, é justamente por causa do rombo da Previdência que você pegar hoje todo o gasto com saúde, educação, segurança interna e externa, diplomacia, tudo, cada hospital, essa Câmara dos Deputados, o Senado, pega todo o gasto que a gente tem. Vamos vender tudo, vamos parar de gastar com tudo. Ainda não dá para pagar o quanto a gente gasta com Previdência. É esse o tamanho do problema e é uma questão matemática, não é uma questão ideológica. Não interessa se você é de esquerda ou de direita, dinheiro não nasce do chão. Deputado Edmilson, tem como resolver se não for assim? A questão é matemática, mas é ideológica. Quer ver uma coisa? Talvez o deputado não saiba, mas há estudos importantes da Auditoria Cidadã da Dívida que mostram que o Brasil tem comprometido em torno de 42% a 43% no ano passado do seu orçamento global com os serviços, amortização da dívida ou refinanciamento da dívida. Refinanciamento porque nem consegue pagar, porque ela era de 66 bilhões na época do Fernando Henrique, e ele está vivo, não é tão antiga a fase do PSDB na presidência, passou por Lula e Dilma. E hoje, de 66 bilhões, 68, nós já estamos com uma dívida de mais de 5 trilhões. Superou o orçamento. Já está batendo o produto interno bruto, ou seja, toda a riqueza produzida do país. Então, essa é uma informação econômica, matemática. Uma proposta séria de reforma da Previdência exigiria estudos atuariais. Os cálculos atuariais são cálculos complexos, que curso de aperfeiçoamento aqui na Câmara não ensina. Então não adianta querer posar de conhecedor das coisas e ficar falando besteira. Nós temos que ser sérios com o povo. Sabe por quê? O trabalhador trabalha 40 anos para conseguir manter o seu salário e se aposentar somente aos 65 anos, se ele tiver carteira assinada por 40 anos. Isso é uma falácia de que é a favor do pobre. Sabe por quê? No ano retrasado, que é o dado oficial, de todos os aposentados brasileiros,
79,8%. 80% não conseguiram provar 25 anos como servidor público ou com carteira assinada, porque as pessoas vivem mais desemprego do que emprego. Períodos longos de desemprego. Quando você consegue 25 anos, conforme a lei atualmente ainda de 15 e 25 era um debate que se fazia, já inviabilizaríamos milhões de trabalhadores idosos de se aposentarem, se ficarem 40 anos de contribuição comprovada. E 75 anos para homens e mulheres será a morte como escravo. Trabalho, 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 sem direito à aposentadoria. E os que não puderam trabalhar porque têm alguma deficiência, ou porque não tiveram a possibilidade, por serem trabalhadores rurais e têm especificidades, esses se aposentarão ou ganharão pensão inferiores a um salário mínimo. Esse crime não passará. Ou aqueles que votarem terão que argumentar melhor para ter um segundo mandato. Então, nós temos que ser sérios, não aceitaremos que se destrua o direito do trabalhador à aposentadoria. As elites, os banqueiros, quem quiser que os defenda. O PSOL e a oposição, espero que parte dos que ajudaram a eleger o Bolsonaro façam vê-lo, que ele não defendeu essa proposta quando era candidato a presidente. Não pode agora apresentar um pacote que destrói o futuro do nosso povo. E não é a única proposição polêmica desse início de legislatura, né? A gente está aí também com a discussão da lei anticrime, que o ministro Sérgio Moro já está trazendo aqui para a Câmara, com uma série de questões, tanto atacando aí o crime violento, como também tentando atacar o crime de corrupção. Muitos pontos polêmicos também, a questão da prisão em segunda instância, também a progressão de regime. Deputado Kim Kataguiri, como é que vai ser a negociação desse projeto aqui na Câmara? Olha, difícil te dar um panorama geral de todos os aspectos. Eu fiquei realmente pasmo. Como eu falei, já estava me preparando para ir deitar. Mas esse deputado, e eu lamento que a repórter desviou o rumo da conversa, porque ele trouxe uma questão fundamental. E eu, se eu fosse o deputado Kim Kataguiri, eu teria voltado, eu teria pedido licença à repórter e teria voltado nesse ponto que esse deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, havia levantado. Porque, veja bem, ele disse o seguinte, que quando o Fernando Henrique estava no governo, a dívida era de 66 bilhões. E agora a dívida é de trilhões. Gente, o que aconteceu foi uma farsa. Olha só, deixa eu mostrar o meu desktop para vocês. Você pode pesquisar isso aí em vários sites. Você que critica quem pesquisa, sei lá, em jornal, online. Esse aqui eu encontrei no Folha Política, mas existem vários sites, tá? No dia 22 de fevereiro de 2008, o governo Lula anunciou por meio do Ministério da Fazenda e do Banco Central que a dívida externa brasileira havia sido quitada e ainda mais, já éramos até credores. Isso eu lembro. Foi fantasiado, foi feita uma grande festa, enfim, uma celeuma grande. E aí começa a desmentir os dados que o deputado do Pará diz. Quando Lula assumiu o primeiro mandato, em 2002, a dívida externa era de 212 bilhões de reais, enquanto a dívida interna era de 640 bilhões. Então não eram 66 bilhões, como ele, mesmo transferindo isso para dólar, não bate. Tá? Para ser 66 bilhões, o dólar tinha que estar valendo 10 reais. Ou seja, o total da dívida externa mais interna chegou aos inacreditáveis 852 bilhões. Mais de 10 reais para ser 66 bilhões de dólares. Em 2008, quando Lula assumiu ter pago a dívida externa, caiu para zero, já a interna chegou a pasme 1,4 trilhões. O que o Lula fez? O Lula trocou uma dívida que era com juros baixos. O Lula que é assim, ó, com esse pessoal do PSOL. Lembram que o Guilherme Boulos quer soltar o Lula? O Guilherme Boulos era o candidato do PSOL na eleição presidencial. Eles estavam juntos. Esse Rodrigues, Edmilson Rodrigues, é amigo do Lula, é amigo dessa corja, da Dilma, da Glaze, dessa quadrilha. Então,
que acontece é o seguinte, o Lula trocou uma dívida com juro baixíssimo, que dívida internacional, dívida nos bancos externos do Brasil, de fora do Brasil, melhor dizendo, o juro é de 1% ao ano, 2% ao ano. E Lula, em 2008, trocou essa dívida por uma dívida com bancos brasileiros. E é engraçado que esse cara tem a petulância, a cara de pau de vir na televisão falar mal dos bancos, dizer que os bancos estão enricando, quer dizer, os caras discursam uma coisa, vomitam uma coisa, mas que, na verdade, as atitudes deles por trás é exatamente o oposto do que eles dizem. Porque os bancos nunca lucraram tanto quanto nos governos petistas. Por quê? Exatamente por isso, porque o Lula pegou uma dívida externa, jogou para dentro de uma dívida interna, e aí foi posar na ONU, foi posar, enfim, no mundo inteiro como o cara é o cara. Esse é o cara. Até o Obama falou, esse é o cara. O cara de pau, isso sim, o mentiroso. A dívida externa foi paga com uma dívida maior. É como se você tiver, sei lá, você tem uma dívida de 50, você não tem dinheiro, você vai num agiota e você diz assim, rapaz, me presta aí um dinheiro porque está aquela dívida lá de 50, o agiota vai dizer, tá, eu lhe empresto, mas você tem que me dar 75. Aí você vai, tira os 50 da mão do agiota, entrega lá para o seu credor, quitou com o seu credor, mas você ficou 75 negativo, cara. Isso é loucura. É por isso que o Brasil tem uma dívida tão grande. É por isso que o juro é tão alto e todos esses canalhas, Ciro Gomes, todos eles que chegam esculhambando essa questão de, não, o juro, esse juro absurdo, não sei quanto de juro, 40% de juro do PIB para pagar juro. Cara, eles não são honestos. Os juros estão aí e isso é uma lástima, porque, entre outras coisas, nós temos essa dívida que o bandido do Lula fez você assumir. Ele assinou lá o papel e você, otário, desculpa lhe dizer, mas você está bancando, está pagando esse desmando feito pelo Lula lá atrás, em 2008. Esse é um dos pontos. E eu lamento que o Kim não pediu licença, a repórter disse, não, peraí, vamos esclarecer isso porque isso precisa ser esclarecido. Segundo ponto, porque a Previdência tem um rombo tão grande, o Brasil precisa ficar pegando cada vez mais dinheiro emprestado do sistema financeiro, enfim, títulos da dívida, para cobrir esse rombo. Então, se não houver uma reforma da Previdência, esse rombo vai continuar aumentando nas contas públicas. Gente, isso é lógico, isso é óbvio, isso não tem nada a ver com ideologia política. Não tem nada a ver. Imagina o seguinte, deixa eu explicar para você aqui. Imagina que você tem uma dívida, sei lá, um carro que você comprou financiado, você paga uma prestação desse carro, R$500 por mês, e você tem as suas outras despesas, mas aquele carro, todo mês ele dá um problema, todo mês ele quebra, estragou o virabrequim, estragou, sei lá, e você todo mês tem que jogar R$200, R$300, R$400, que seja, para aquele carro continuar funcionando. Então você tem aquela dívida da prestação do carro, mais uma dívida todo mês de um dinheiro extra que você tem que tirar de algum lugar para colocar naquele carro que lhe dá prejuízo. Qual é a coisa lógica a se fazer? Você tem que parar e pensar, peraí, gente, tem alguma coisa errada aqui com esse carro. Esse carro não pode continuar todo mês me trazendo essas despesas, porque senão vai me quebrar. É exatamente isso que está acontecendo com o Brasil. A Previdência, e como o Kim falou no começo do debate, eu não coloquei porque senão esse vídeo ia ficar muito grande, 3% das aposentadorias consomem o equivalente a o resto
das aposentadorias todas do Brasil. Quer dizer, é um sistema. E aí o Kim, no começo também, perguntou, deu uma alfinetada, dizendo que os deputados, nenhum, que são contra a revisão, né, essa mudança na Previdência, nenhum deles abre mão da sua aposentadoria. E eu lamento que a repórter não chegou para o deputado e disse: aí, Edmilson Rodrigues, o senhor vai abrir mão da sua aposentadoria? Porque esses caras são muito falsos, viu? Puxa vida, rapaz, vou dizer. E você, do Pará, um estado belíssimo, adoro o Pará, cara. Eu gostava muito de ir em Belém, no mercado, ver o peso, aquele museu Emílio Gueldi. Enfim, vocês colocam um cara desse no Parlamento brasileiro. Oh, meu Deus do céu, rapaz. Como é que pode? Esse cara, ou ele tem três opções. Ou ele é um completo desinformado, ou ele é um completo mau caráter, ou ele é as duas coisas juntas, um mau caráter e um desinformado. Porque só assim para explicar essa aberração. Acorda, Brasil! Caramba! Tchau, gente. Vou ficando por aqui. Beijo a todos. Se inscreve, dá joinha, passa para frente. Ajuda a compartilhar essa bagaça. Tchau, gente. Você gostou? Não esqueça, dê seu joinha.